Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Cássia Chagas e trabalharemos juntos com matemática. A disciplina ela é dividida em 4 unidades. Iniciaremos agora a unidade 1 com a aula 1, falando sobre conjuntos numéricos, tá? Eu sou economista de formação e pós-graduanda em Finanças e Economia da Saúde, tá certo? Bem, começaremos então agora a falar de conjuntos numéricos, aí vocês relembrarão conceitos, exercícios que vocês praticaram no primeiro e no segundo grau. Lembra de inequação? Vocês lembram de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial? Então, relembraremos agora todos esses conceitos, né? Mas aí vocês perguntam, nossa, Cássia, para que eu estou estudando isso agora em um curso de graduação? Alguns exercícios mais à frente, não só nessa disciplina, como em outras disciplinas, vocês também utilizarão da base dos conceitos, exercícios, né, de matemática. Então, é bem-vindo que vocês façam essa revisão agora para que vocês sigam no curso da melhor forma possível, com facilidade. Eu sei que algumas pessoas não gostam de matemática, têm aversão ou têm trauma, né? Então, mas fiquem despreocupados, tá? Trabalharemos aqui da forma mais didática possível, da forma mais fácil. Trabalharei com vocês conceitos da disciplina, tá bem? Trabalharemos aí exercícios, então não fiquem preocupados, tá bem? Porque eu estou aqui para ajudá-los e para esclarecer todas as dúvidas que vocês virão a ter sobre o conteúdo, tá bem? Então vamos lá falar conjuntos numéricos. O que são conjuntos, tá? Então a primeira coisa é relembrar o que é conjunto. Então conjunto é uma reunião de elementos, vamos dizer. Então se eu tenho aí se eu tenho um número de 1 a 10, então significa que eu tenho um conjunto de números de 1 a 10. Depende muito do que você está trabalhando e com qual motivação, com qual objetivo, porque eu posso ter um conjunto de bonecas, eu posso ter um conjunto de números, eu posso ter um conjunto de letras, tá certo? Então, é a reunião aí de todos esses elementos. Eu destaquei aqui que há o conjunto universo e o conjunto vazio, tá? Esses são os dois tipos de conjuntos mais especiais em matemática. Então, como eu destaquei aqui, vamos marcar. O conjunto vazio, ele não possui elementos e ele é representado por dois símbolos, ou um zero cortado ao meio, tá? Quer dizer, perdão, na diagonal, ou então dois parênteses, tá bem, vazios. Parênteses não, colchete. Além disso, eu destaco aqui também para vocês que conceito de conjuntos, né, falando ainda sobre conceitos, é um conjunto universo onde possui todos os elementos. Lembram que no início eu falei, eu tenho o número de 1 a 10, então é o conjunto de todos esses números? Então, é geralmente representado pela letra U, que significa a união de todos aqueles elementos que eu estou analisando e trabalhando. Esses conjuntos, os conjuntos, né, turma, eu posso representá-los de alguma forma. Há, claro, né, um padrão para que você possa representar. Por exemplo, eu tenho um conjunto dos números ímpares maiores do que 0 e menores do que 11. Então, eu levando em consideração que são números ímpares maiores do que 0 e menores do que 11, então eu vou considerar os números que estão dentro desse intervalo. Quais são? 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? Eu posso representar como uma letra igual e os números entre colchetes, ou ainda eu posso representar de uma outra forma, aí considerando a propriedade dos elementos. Por exemplo, A é igual a X barra X é ímpar, tá? Então são os números que eu estou trabalhando, e o 0 é menor do que X, significa que o meu 0 ali, o meu limite é menor do que x e menor do que 11, então tá entre 0 e 11, tá certo? Essa barra, esse símbolo de barra significa tal que, então x tal que é ímpar, tá? Aqui também mostra o intervalo onde estão esses números, tá certo? Tal que ímpar é igual a x maior do que 0 e x menor do que 11, tá certo? Agora, eu também posso representá-lo por diagrama. Tá? Então, aqui, vejam só, é um diagrama e dentro desse diagrama estão todos esses números, né, entre 0 e menos 11,
menor do que 11. É importante, então, nós vimos aqui, tá, o que significa conjuntos numéricos, vimos a definição de conjunto, vimos que pode ser representado aí de 3 formas, e agora vamos conhecer quais as divisões e quais os tipos de números, tá certo, que existem. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o diagrama de Venn, e aí vocês entenderão como que é essa distribuição do ponto de vista de matemática, tá bom? Então vejam só, conjunto dos números naturais representados por IN. Então eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e outros números também. Significa aqui no conjunto dos números naturais eu tenho um subconjunto importante que é o IN asterisco. Significa que o 0 foi excluído, tá certo, desse meu IN. Vejam só que aqui em cima não tem o asterisco, então vocês verificam aqui a presença do 0, tá bem, entre esses colchetes, e aqui não. Tá? Então, quando tiver lá asterisco é porque eu não estou considerando o 0. Então, podemos considerar um conjunto dos números naturais ordenados sobre uma reta, tá? Então, aqui vejam, apresento uma reta para vocês, tá certo? E vejam que aqui nessa reta há a distribuição, tem um 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? E essa também é uma forma aí de representação do conjunto dos números naturais. Além do conjunto dos números naturais, eu também tenho o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z. Então, vamos lá. No Z, qual a diferença do conjunto do Z para o conjunto anterior que eu falei? No Z, considera-se também os números negativos, então eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Então, Z eu considero tanto os números negativos quanto positivos. Claro que mais à frente nós falaremos de intervalo, então há de ser considerado o intervalo que nós estaremos trabalhando, tá bem? Então, o conjunto IN dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, tá bem? Quando chegamos ao diagrama vocês vão entender isso melhor. Também tem aí outros subconjuntos de Z. Quais são? Tem o Z asterisco, que claro, aí eu também não vou considerar o 0, tem o Z com maisinho, subscrito, que significa conjunto dos inteiros não negativos, né? Então quer dizer, aí eu só vou considerar a parte positiva, 0, 1, 2, né? E assim sucessivamente. Eu tenho o Z negativo, que nesse caso eu vou priorizar os números que são negativos. 0, não tem um asterisco, então vou incluir o 0. Então 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, tá? Então, observem que o Z positivo é igual ao conjunto de números naturais, tá certo? Então, podemos considerar que esses números são ordenados aí numa reta, como então eu trouxe aqui, apresento para vocês. Vejam só que tem o número 0 ao centro, claro, do lado direito os positivos, do lado esquerdo os números negativos, tá? Há também, pessoal, o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, Q de queijo. Bom, os números racionais, eles são todos aqueles, tá, que podem ser colocados na forma de fração, tá? Então aí não mais negativo, não mais positivo, mas em forma de fração. Então vejam só, com o numerador e o denominador que pertence, tá bem, aí ao conjunto Z. Bom, então vamos olhar aqui um exemplo. Então vejam só, menos 2, menos 5 quartos, menos 1, menos 3 quintos, tá? Menos não tem, 3 quintos, tá? 3 meio, 3, 2, 3 meio. Por exemplo, então, são números racionais, tá? Aqui, então, eu trouxe mais abaixo mais 2 exemplos, na letra A e na letra B, ok? São exemplos de conjunto de números racionais. Um outro tipo de conjunto que eu também tenho, que eu trabalho, é conjuntos dos números irracionais, tá certo? Então, no caso dos números irracionais, eles são decimais infinitas não periódicas. O que significa isso? Bom, são os números que não podem ser escritos da forma de fração, tá certo, pessoal? Então, gravem entendam essa definição. Divisão de 2 números inteiros. Então, vamos lá ver o exemplo aqui, olha. Eu trouxe como exemplo de números irracionais a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Vejam só
que, olha, não é um número exato, tá? Então, nesse caso aqui, são dois números irracionais, tá? E o número irracional, ele é bastante conhecido pela letra π, tá bom? E aí, claro, tem aqui o valor dessa letra. Seguindo, outro conjunto de números que eu tenho é o conjunto de números reais. Dados os conjuntos dos números racionais e dos números irracionais, definimos o conjunto dos números reais como, tá? Então, eu tenho essa representação dos números reais. E como eu falei, mas há alguns minutos atrás, eu apresento então para vocês agora o diagrama que mostra a relação entre todos esses conjuntos que eu apresentei para vocês até agora. Então, aqui, vejam que do lado, num círculo maior, tá? Eu tenho os números reais, depois dentro no círculo dos números reais eu tenho aí os números irracionais, tá certo? Percebam que ele está fora dos círculos em que são apresentados os números racionais, os números inteiros e os números naturais, tá bem? Então, tenham em mente quando vocês forem analisar, tá bem? Esse diagrama que representa aí a distribuição dos números, ok? Então, pessoal, aprendemos agora qual a definição de conjuntos, quais os tipos de conjuntos dos números, tá bem, que trabalharemos, e agora conheceremos quais as operações que trabalharemos com conjuntos. A primeira operação, tá? Então, é união entre conjuntos. Aqui no exemplo, eu trago dois conjuntos. O conjunto A, ele é composto pelos números 1, 2, 3 e 4, enquanto o conjunto B é composto pelo número 4, 5 e 6, tá certo? E o que eu vou chamar de conjunto? Qual a operação? Então, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B e um terceiro conjunto que chamará, tá bem, de união. Claro, lembrem-se, não pode repetir os elementos comuns. Então, como que ficaria essa minha representação de resultado dessa operação? Ficaria A união B e os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E observem que não há nenhum número aqui repetido. Seguindo, além dessa representação, eu ainda posso representar a operação com conjuntos aí, né? União de uma outra forma. Qual? Representando a união por meio de diagrama. Então, observem, eu tenho aqui o conjunto A, que eu acabei de falar, tá? E compreendido, onde temos o número 1, 2, 3 e 4, eu também tenho o conjunto B, tá bem? Com o número 4, 5, 6 e vejam só, aqui então eu tenho o resultado da minha operação, que é a união entre o conjunto A e B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Então, vocês podem representar então a união de duas formas, ou por meio de diagrama, ou então, né, representando lá pelos colchetes. E também há um outro tipo de operação que é a tá? Então, da mesma forma, agora, claro, eu também continuei, trouxe o conjunto A e B, mas com outros números. Então, o meu conjunto A, eu tenho aí de 1 a 6, tá bem? E o meu conjunto B, eu tenho os números 5, 6 e 7. A intersecção, pessoal, é representada por este símbolo aqui, tá bem? Então, o que nós vamos encontrar agora? A intersecção entre A e B. E qual é esse número? Quais são esses números? Vejam que a intersecção entre esses dois conjuntos é o número 5 e 6. Por quê? Porque os 5 e 6 pertencem aos dois conjuntos. Além dessa representação, eu também posso representar a intersecção por meio de diagrama, tá bem? Então, vamos lá, como que ficaria esse desenho? Eu tenho, então, o meu conjunto A, eu tenho o meu conjunto B, e aqui, logo abaixo, eu tenho a intersecção com B, que é aqui, tá bem no meio, onde eu tenho 5 e 6, tá bom? É importante destacar, nós falamos agora de união, falamos de intersecção, e eu tenho que destacar para vocês algumas propriedades da operação intersecção. Quais são? Bom, a intersecção, turma, de um conjunto por ele mesmo é o próprio número, tá bem? Então, vejam só, A intersecção A é igual a A. 2. A propriedade
comutativa na intersecção de dois conjuntos é igual A união B é igual B união A, tá certo? Perdão, intersecção. E 3, a propriedade associativa na intersecção dos conjuntos, tá? Então, a intersecção entre parênteses B e C, tá? Então, B intersecção C, ok? É igual a intersecção B, que continuando a intersecção C. Então, esses dois lados, né, representativamente, enfim, parecem ser diferentes, mas não, dariam o mesmo resultado, tá certo? Bem, aqui, então, eu finalizo a primeira aula da unidade 1. Falamos, então, sobre conjuntos numéricos, quais as operações que são trabalhadas com os conjuntos numéricos e exercícios, claro, serão compartilhados com vocês, tá? E finalizo aqui, como vocês podem ver, nessa última imagem, novamente, né, aí o diagrama e o resumo de cada tipo de conjuntos numéricos, tá certo? Bem, eu agradeço pela atenção de vocês, desejo um ótimo curso e nos veremos na aula 2, tá bem? Um abraço!